Para você que chegou agora, estamos de volta trazendo todas as informações que você, eleitor, deve ter para exercer o seu papel de cidadão no próximo dia 3 de outubro. E para isso, recebo aqui no estúdio o juiz eleitoral Dr. Fernando Fontes Rodrigues e o Dr. Marcelo Penido, chefe do cartório eleitoral de Araçatuba. Dr. Marcelo, sabemos que nas próximas eleições o deficiente terá o seu direito de exercer o seu papel de cidadão também. O que Araçatuba está fazendo para poder receber com toda a estrutura adequada essas pessoas no seu direito de cidadão, na hora dela fazer o seu voto e assim eleger os seus representantes? Isso, nessa eleição de 2010 foi preparado em todas as escolas do município uma sessão específica, uma sessão especial para que todos os deficientes, com dificuldade de locomoção, de visão, possam estar se dirigindo a essas sessões. Até mesmo foi dada uma ampla divulgação na época nos jornais, meios televisivos, para que as pessoas tivessem interesse em se transferir para essas sessões eleitorais, e junto com a Prefeitura e o Estado nós requeremos para esses órgãos a facilidade no acesso dessas pessoas às escolas. Muitas escolas a estrutura dela é uma estrutura antiga, então possuem degraus, de difícil locomoção. Então foi pedido para a Prefeitura como para o Estado que sejam facilitado a locomoção dessas pessoas para que elas tenham acesso a essas sessões eleitorais. E essas adequações já foram feitas? Isso, estão sendo feitas. Nós já recebemos engenheiros da Prefeitura, o próprio Estado já se manifestou com relação a isso, então eles estão tomando as providências necessárias. Quais são as medidas a serem tomadas obrigatórias para receber esses deficientes? Isso, a lei determina que tenham banheiros públicos adaptados aos deficientes, locais de acesso, rampas, corrimões específicos para os cadeirantes e para pessoas com deficiência de locomoção. Também as portas das sessões devem ser mais largas do que o tamanho padrão para o acesso aos cadeirantes. Toda uma estrutura, toda uma determinação legal. Em todas as escolas que estão na zona eleitoral de Araçatuba, dentro da comarca, elas terão uma sessão adaptada para essas pessoas? Isso, todas as escolas foram criadas sessões especiais na cidade de Araçatuba. Esse procedimento foi feito pelo TSE, então esse procedimento está sendo nível nacional também. Isso vem de uma convenção, se eu não me engano, assinada nos Estados Unidos ano passado, e a partir daí, não é, doutor Fernando, que se deu essa evolução importante para o processo eleitoral brasileiro, não é isso? Sim, a facilitação, quanto maior, melhor, para que tenha expressão, o voto do povo. E os deficientes têm o direito de votar e de se expressar também. Então, acho muito importante essa iniciativa. Doutor Marcelo, nós sabemos que a urna eletrônica é um modelo mundial no processo eleitoral, mas alguns eleitores ainda têm um pouco de medo e receio em relação à segurança dessa urna eletrônica no processo final das eleições. Esse medo, ele é coerente ou as pessoas não precisam se preocupar que é 100% seguro? O processo eleitoral, ele é 100% seguro, apesar de ser um processo informatizado. O Tribunal Superior Eleitoral ele cria diversos meios de senhas e de programas que ajudam a destravar tanto o disquete que sai da urna e é transmitido para São Paulo, como na própria cerimônia de lacração e inseminação das urnas. Então existe todo um procedimento de total segurança, sem problema nenhum de ser... Quais procedimentos que são feitos? A princípio existem o procedimento ele é feito em várias etapas para a preparação das urnas. O primeiro procedimento seria o registro dos candidatos. Uma vez eles registrados, existe o banco de dados dos candidatos. Esse banco de dados é alimentado com as fotos dos candidatos, dos seus suplentes, dos seus vices, e isso é feito vamos dizer assim, um pacote informatizado. Após isso, é levantado todos os dados dos eleitores de cada zona eleitoral. Existe algum lacre nessas urnas? Existe. A urna, após a cerimônia de lacração, que é acompanhada pelo juiz eleitoral, promotor, fiscais de partidos, candidatos... Essa cerimônia já aconteceu ou ainda não? Não, a cerimônia vai acontecer para final de setembro, Existe um prazo determinado ainda que vai ser divulgado. Se algum eleitor quiser acompanhar essa sessão, também é autorizado? Isso, a cerimônia toda é pública, Além de ser difundida pelos meios de comunicação, ainda é feita num local público de livre acesso para qualquer pessoa. Então as pessoas podem ficar tranquilas que a segurança e a legitimidade do seu voto nas próximas eleições está garantido pelo TSE. Com certeza. Doutor Fernando, e os presos, afinal de contas, eles podem ou não podem votar?
O preso definitivo ele perde os direitos políticos, né? Desculpa, mas o que é o preso definitivo? Então, o preso definitivo é aquele que já foi condenado definitivamente pela justiça. Trânsito julgado, é isso? Trânsito julgado e não tem mais recurso nenhum, então ele tem que cumprir a sua pena. Então, há uma comunicação para o cartório eleitoral e ele tem suspensos os direitos, né? Porque na condenação, quando ela dá trânsito em julgado, a pessoa, o réu, ele perde todos os seus direitos políticos, não é isso? Isso. Tem suspensos até ele cumprir a pena dele. E quem é o preso que pode votar? O preso que pode votar é aquele que está preso provisoriamente, né? Aguardando o resultado do processo ainda. É aquele preso que às vezes oferece uma periculosidade para a sociedade, então ele tem a necessidade de ficar aguardando recluso o seu processo, né? Então, esses presos ainda não tiveram os direitos suspensos, então eles têm o direito de votar, né? E os menores? Os menores também, acima de 16 anos, que estão sujeitos a custodiados também, sujeitos à infração, né, atos infracionais, eles também, se eles forem cadastrados como eleitores, eles podem também requerer. Então houve esse movimento todo de se montar sessões dentro desses estabelecimentos. É bom tocar nesse assunto. Doutor Marcelo, como o cartório eleitoral se prepara para poder dar o direito ao voto a esses presos provisórios? Isso, foi oficiado, né, as casas de ressocialização com a Fundação Casa, requerendo aos diretores responsáveis para que questionassem aos seus presos quem tinha interesse no voto, né? Então, quem se manifestou pelo interesse, foi feito um cadastramento dessas pessoas e, com isso, foi criado uma sessão para isso, que deveria ter existido uma quantidade de pessoas no mínimo para ser criada uma sessão. Então houve essa criação dessa sessão e ela vai ser instalada dentro da casa de ressocialização como dentro da Fundação Casa. Quantas sessões nós teremos em Araçatuba? Nós teremos uma em cada instituição, então uma no Centro de Ressocialização e uma na Fundação Casa. E quantos presos provisórios irão votar? O senhor tem esse número em mãos? Nós temos esse cadastro, nós temos 27 presos que irão votar no Centro de Ressocialização e dos menores infratores, na Fundação Casa, em torno de 76, 78 presos. E os funcionários, tanto da Casa de Ressocialização quanto dos presídios, eles vão poder votar também? Todos eles foram transferidos, né, mesmo que temporariamente para essa eleição de 2010, para os centros e para a Fundação Casa, para facilitar o voto deles, né, e para impedir que ele entre e saia nessas instituições, né? Doutor Fernando, o que o senhor tem a dizer àquelas pessoas que estão nos assistindo agora e que pensam em não votar nas próximas eleições? O não votar significa uma omissão, né? A perda de uma oportunidade de decidir aí os destinos da nação. Então, eu acho que a pessoa deixa de exercer um direito importante e então eu aconselho que não assim o fizesse, porque... É porque as leis definidas nos próximos 4 anos serão de obrigatoriedade de todos nós respeitá-las, claro, né? Eu acho que se você tem uma oportunidade de influir na vida política, faça isso, né? O seu voto é mais um que vai ajudar a eleger os representantes que você venha a escolher, né? É isso aí. E, doutor Marcelo, qual é a orientação que o senhor dá para os eleitores na hora de escolher os seus candidatos? Isso, os eleitores procurem pesquisar, né, a vida pregressa desses candidatos, ver seus planos de campanha, né, acompanhar, né, toda a nossa... A vida pública. Tudo que é divulgado nos meios televisivos, nos jornais, e com isso filtrem, né, os bons, né, e com eles elejam essas pessoas, que sempre vai ter algum que vai se identificar com o eleitor. Isso aí. Conversei hoje com o juiz eleitoral da 11ª Zona de Araçatuba, Dr. Fernando Fontes Rodrigues, e com o chefe do cartório eleitoral, Dr. Marcelo Benido. Se você tem alguma crítica ou sugestão para os nossos próximos programas, mande um e-mail para expressãoregional@tvi.tv.br ou acompanhe o nosso trabalho pelo Orkut, adicionando o perfil do programa, que é Expressão Regional. Espero você no próximo sábado, às 14h50, aqui na TVI SBT. Um excelente final de semana e até lá!